Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e toda a sua família. É com muita alegria que nos unimos mais uma vez nesse momento poderoso, um momento que é sobrenatural. Mais do que momentos que vivemos aqui nessa terra, este momento é o momento em que nós ativamos o nosso espírito no reino espiritual. É o momento em que estamos muito mais sensíveis a ouvir a voz do nosso Deus, seja ela em visões, pensamentos e sentimentos. Então seja muito bem-vindo neste vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Eu convido você a ficar até o final para acolher tudo que o Espírito Santo tem para revelar para todos nós, para mim, para você, para sua casa, sua família, os nossos irmãos. Então, para iniciarmos, vamos traçar o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem já está aqui comigo há um bom tempo, já sabe como que funciona, mas você que é novo, que está chegando agora, meu nome é Bruna e todas as semanas, durante os dias que vão se passando, nós vamos nos unindo em oração para recordar a forma que nós podemos buscar do alto a proteção de Deus e também a orientação de Deus através do Espírito Santo. E para isso nós devemos sempre buscar orar de uma forma correta. Não que a sua oração tenha sido errada a vida toda, mas é muito importante que compreendamos que a oração não é somente pedir, não é somente ficar chorando e clamando a Deus pelas coisas que nós necessitamos, ou talvez nós somente queremos, né, para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa vida terrena aqui na Terra. Então, que nós aprendamos todos os dias que esse momento de oração é necessário que nós louvemos e adoremos e agradeçamos a Deus por tudo que Ele tem nos permitido viver. E também que nós saibamos como nos posicionar como verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo, filhos de Deus, não somente aqui na terra, mas no reino espiritual. Porque somos espírito também, e quando nós nos posicionamos aqui e lá, aí se liga todas as coisas. Jesus ele pega e fala que ele nos dá o poder de tudo que ligarmos na terra ser ligado no céu. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ativar o nosso espírito no reino espiritual, assim como também nós precisamos disciplinar o nosso corpo aqui nessa terra. E é dessa forma, através da palavra e da orientação do Espírito Santo, que nós compreendemos isso todos os dias. Entendido tudo isso, eu convido você agora a trazer na sua mente tudo o que você tem vivido, tudo o que você tem passado, esse final de semana que você viveu, seja um final de semana feliz, ou seja um final de semana em que você teve desafios na sua vida, ou momentos, picos de tristeza, e também picos de alegria, momentos de exaltação do seu ser, que você possa em tudo isso, dar graças a Deus. Bruna, eu vou agradecer pelas coisas ruins que me acontecem. Nós agradecemos pelo aprendizado que nós recebemos diante das coisas ruins que nos acontecem. Nós agradecemos por ter passado por esse algo ruim, por esse desafio e estarmos aqui hoje. Estamos aqui de pé, estamos aqui caminhando. Nós agradecemos pelo bom que desfrutamos daquele algo ruim que nos aconteceu. Então, agradeça agora. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu e meus irmãos estamos aqui presentes diante da sua presença para te louvar e te agradecer. Glorificado seja, exaltado seja, ó Pai. Rendemos graças a ti pela nossa vida, rendemos graças a ti pela natureza e também pelo sobrenatural. Rendemos graças a ti, ó Deus, pela nossa saúde, por todas as coisas que nós usufruímos nessa terra que vem do seu prover, o alimento, as vestes, o conforto, o nosso lar, nossa família. Nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus, por todo o aprendizado que o Seu Santo Espírito tem trazido em nossas vidas. Por termos vivido uma semana santa, meditando em cada passo que Jesus deu ao viver toda essa paixão, ao se entregar e quitar a dívida que nós tínhamos, as amarras que tínhamos com o mal. Então nós te rendemos graças, ó Deus. Te rendemos graças porque vimos que o Senhor se fez carne para nos salvar, para nos ensinar, para nos mostrar que também podemos e também somos capazes. Então, Senhor, neste momento, nós agradecemos, louvamos e adoramos a Ti. Adorado seja, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador. Adorado seja Jesus, que é Deus. Adorado seja o Espírito Santo, que é Deus. Que unidos são um só, no mistério sem fim,
que um dia compreenderemos. Glorificado seja infinitamente. E nesse momento, nós invocamos o seu Santo Espírito sobre nós. Nós invocamos a unção, nós invocamos o poder do seu Santo Espírito, nós invocamos e pedimos também os seus dons, frutos e virtudes seus, ó Santo Espírito, sobre nossa vida, em nossa vida, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Perfeitos nunca somos, acho que nunca seremos, só Deus é perfeito, só Deus é perfeito. Mas através da assunção dos seus valores, princípios, dos seus dons, virtudes e frutos, nós conseguimos ser um tiquinho santos, semelhantes a vós, ó Pai, semelhantes a Jesus, e conseguimos viver aqui na terra, sendo exemplo para os nossos irmãos de que nós podemos, que nós somos capazes sim, de sermos um pouquinho a imagem e semelhança a vós. Então, nesse momento, eu, Bruna, você vai dizer eu e o seu nome. Com a mão no seu peito, com a mão no seu coração, diga: eu, Bruna, conecto o meu espírito no seu Santo Espírito, ó Deus. E ao comando do seu Santo Espírito, o meu espírito governa minha alma. A minha alma governa a minha mente, governa os meus sentimentos e emoções, governa as energias que existem em mim e ao meu redor, e governa todas as energias que existem abaixo do céu, com sabedoria, inteligência, amor, prudência, perseverança, fortaleza e o meu corpo, que é governado pela minha alma, que é governado pelo seu Santo Espírito, ó Deus. Desfruta do teu chamado e aceita obedecer a vós aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, Santo Espírito, nós queremos sentir o seu manifestar sobre nós. Nesse momento, Santo Espírito, manifesta-se na casa do meu irmão, da minha irmã, manifesta-se na família deles, manifesta-se aqui, Santo Espírito. Que a sua unção, que a sua glória esteja na nossa atmosfera e dentro de nós. Que nós tenhamos força, garra, determinação, vontade, ânimo, motivação para sermos santos, soldados santos de Cristo, de Deus Criador aqui na terra, em nome de Jesus. Derrama cura aos que necessitam, Senhor. Derrama libertação aos aprisionados, aos cativos do mal. E derrama renovação aos que estavam mortos e que não tinham mais esperança na vida. Renova o viver de cada um. Renova os sonhos, renova a fé, Santo Espírito, em nome de Jesus. E fala conosco. Fala conosco através da palavra, fala conosco através de sonhos, através de visões, através do nosso pensamento e através do nosso irmão. Nós pedimos tudo isso em nome do nosso Mestre Jesus. Amém. Que poderoso, né? Nós iniciarmos um momento de oração, verdadeiramente, um momento de meditação na palavra, ativando quem nós somos, filhos de Deus, no reino espiritual, assim como aqui na terra, nos posicionando, declarando que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e repreendendo o mal. Inclusive, o Espírito Santo de Deus está me lembrando disso agora. Eu convido você a repreender o mal. Sim, nesse momento, renuncie. Eu, Bruna, diga o seu nome, eu renuncio a Satanás e renuncio a todas as armadilhas do mal. Nesse momento, eu, Bruna, renuncio a toda influência de Satanás. Renuncio a toda influência maligna, a toda distração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento, eu, Bruna, renuncio a todo pecado em nome de Jesus. Renuncio a toda brecha que eu possa ter aberto, a Satanás, aos seus demônios e a todas as delícias do mundo, em nome de Jesus. Renuncio, renuncio, renuncio. Aparta-te de nós, Satanás. Não nos aconselhe coisas vãs. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Com a autoridade do nome de Jesus declaramos. Amém. Por que que o Espírito Santo de Deus me recordou agora e ele traz no meu coração também o que nós precisamos fazer todos os dias? Renunciar às armadilhas do mal, para que dentro de nós se encha de força do Espírito Santo, que nós possamos sentir mais a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele só entra num lugar em que há espaço para ele. E se nós deixarmos o espaço ocupado pelas coisas do mal, o Espírito Santo ele não pode entrar. Não porque ele não deseja, mas porque nós estamos ocupados com o mal.
Então é necessário que nós enxotamos de perto de nós, expulsemos e renunciamos de dentro de nós e de perto de nós o mal, para que haja sempre espaço para o Espírito de Deus fluir em nós. Amém? Hoje vai ser mais compridinho, mas vale a pena você começar o dia, independente do horário que você está ouvindo essa palavra, esse momento de oração e acompanhando e vivendo, mas vale a pena dedicarmos um momento para Deus. Não só um momento, mas todos os momentos do nosso dia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de João, no capítulo 20, versículos de 11 a 18, para a gente meditarmos na santa palavra de Jesus. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. E chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: Subam para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu amo essa palavra porque Maria Madalena ela não tinha percebido que era Jesus falando com ela até Jesus chamar o nome dela, até Jesus dizer Maria. Ali ela sentiu que era Jesus. Ali as vendas da tristeza e do desespero caíram dos olhos dela e ela pôde ver, pôde sentir no falar de Jesus que ele era o mestre dela, que ele havia ressuscitado e ele estava ali com ela. Olha que poderoso. Acontece de que Maria Madalena, ela vai lá para o sepulcro logo de manhãzinha e ela vê a pedra removida. No que ela vê, ela já sai correndo para chamar um dos irmãos, que eram os apóstolos. Ali, quando ela encontra Pedro, que era Simão, e encontra João. Quando ela fala que o sepulcro está aberto, eles saem correndo, os dois, para ir lá ver. Eles entram, olham dentro do sepulcro, não veem ninguém, não veem nada, só que compreendem aquilo que Jesus disse e voltam para sua casa. Mas Maria Madalena fica ali chorando, observando, e no momento que ela coloca ali a cabeça para dentro do sepulcro e olha, ela vê 2 anjos, um anjo à cabeceira da onde o corpo de Jesus estava e um anjo nos pés aonde Jesus estava. Por que será que Pedro e João não viram esses anjos e Maria viu? Nós devemos compreender, e que o Espírito Santo de Deus traz no nosso coração, não é porque um era mais especial que o outro, mas Deus nos fez de formas com que cada um de nós temos uma sensibilidade diferente da outra. Cada um de nós temos conhecimentos diferentes dos outros, temos um pensamento diferente dos outros, não que cada um deve viver na sua individualidade ou que cada um tem a sua própria verdade, não. Mas nós temos um tempero que é só nosso, que é a nossa alma, que é a nossa essência, que é o que nós conseguimos ver, ouvir, que outros não conseguem. Talvez pela dureza de coração, não foi esse caso, mas talvez por se entregar mais, ou talvez mesmo pela essência que Deus nos criou. A mulher, ela é diferente do homem. O homem, ele foi feito para proteger, para ser forte, para caçar, para suprir, para ajudar. E a mulher foi feita para amar, educar, cuidar, embalar. Então, essa doçura que existe dentro da mulher, na qual o nosso Deus Criador nos fez dessa forma para que nós completássemos o homem e junto a mulher e o homem fossem perfeitos para este lugar, para essa terra, para caminharem juntos e fazerem dar certo, um suprindo as necessidades do outro, um completando o que falta no outro.
é uma coisa que aparece, que Jesus nos mostra nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus nos revela nessa palavra. Os homens, pela sua força, pela sua determinação, pela sua preocupação em saber o que estava acontecendo, correram até o sepulcro e não viram nada, porque eles estavam ali preparados para brigar, para lutar, talvez com alguém que estava tentando ali corromper, pegar o corpo de Jesus. Eles entram, não vê nada, eles lembram naquele momento de que Jesus disse. Não compreendem, mas lembra que Jesus disse que ele ressuscitaria. Maria Madalena, que ela é o sentimento, que ela é a harmonia, o amor, que é um amor diferente do homem para com as coisas, para com tudo. Maria Madalena, ela tem a sensibilidade e consegue ver os anjos. Talvez porque os anjos só permitam que Maria Madalena veja, mas que nós compreendamos que cada um de nós temos um dom. Cada um de nós temos uma sensibilidade conforme a nossa temperança. E nós devemos, sim, exercitar, buscar sempre em Deus, trabalhar cada vez mais nessas habilidades. Não é porque um irmão ele tem uma habilidade de fazer uma coisa diferente da minha que eu olho e falo, não, eu preciso fazer aquela habilidade também, porque se ele consegue, eu consigo. Não, Deus nos fez únicos. Deus fez cada qual de uma forma, com habilidades uns diferentes dos outros, com energias uma diferente dos outros. Então, que nós tenhamos essa compreensão. Maria Madalena vê os anjos, pergunta aonde está o corpo de Jesus para que ela possa buscar. E na hora que ela se volta triste para fora do sepulcro, ela vê Jesus. Jesus se permite aparecer ali, estar de frente com Maria Madalena. Apenas pede para que ela não toque ele, porque ele não está numa forma totalmente preparada para se revelar, para se mostrar, para tocar os nossos e os seus filhos, né? Nós, eles que estavam ali ainda nessa terra. Ele tinha acabado de vir da região dos mortos e estava se preparando já para subir e se unir ao Deus Pai. E juntos ser um só Deus novamente. E aí acontece de que ele pega e diz para Maria Madalena, vai aos meus irmãos e diga para eles que eu vou subir para junto do meu Pai, que é o vosso Pai, do meu Deus, que é o vosso Deus. E aqui ele declara que está se completando esse processo na qual ele veio para a terra para realizar como o nosso Mestre e o nosso Deus Filho. E declara também que nós tenhamos com todo o nosso ser o nosso Deus Criador, ele unido ao nosso Deus Criador como o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o nosso Criador. Nos prostremos, adoremos, exaltemos e louvemos nele, sempre nele, em ninguém mais, ninguém outro ser, somente em Deus. Que nós possamos acolher essa palavra de Jesus no dia de hoje, que possamos compreender que cada um de nós somos únicos em nossa essência, em nossas habilidades. Cada qual Deus fez com a sua essência, com a sua forma única. E assim possamos servir dessa forma única que Deus nos fez ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe. E se for da graça do Senhor, logo, logo voltamos a nos falar. Tchau, tchau.